A ferramenta Fibonacci no Day Trade. Hoje vamos falar da ferramenta de retração e projeção de Fibonacci comumente usada na análise técnica para identificar níveis potenciais de suporte e resistência em um gráfico de preços. Esses níveis são baseados em uma série de números conhecida como a sequência de Fibonacci. Na análise de tendências de movimentos de preços, os níveis de retração e projeção de Fibonacci mais comumente utilizados são os seguintes. Retração de 23,6%. Esse nível é frequentemente considerado o ponto de partida para identificar a correção de uma tendência. É calculado traçando uma linha entre dois pontos significativos no gráfico, por exemplo, do fundo ao topo, e, em seguida, multiplicando a distância vertical por 23,6%. Essa marca geralmente é vista como uma correção relativamente pequena. Retração de 38,2%. Este é outro nível popularmente usado para identificar áreas potenciais de suporte ou resistência. Ele é calculado de maneira semelhante à retração de 23,6%, multiplicando a distância vertical por 38,2%. Muitos traders consideram esse nível como uma correção mais significativa e, portanto, uma área onde o preço pode reverter ou encontrar resistência temporária. Retração de 50%. Este nível não é diretamente derivado da sequência de Fibonacci, mas é frequentemente incluído devido à sua importância psicológica. A retração de 50% é calculada dividindo a distância vertical ao meio. Muitos traders veem esse nível como um ponto crucial em que o preço pode reverter sua direção ou continuar com a tendência atual. Retração de 61,8%, também conhecido como nível de ouro ou retração de ouro, esse é um dos níveis de retração mais importantes da sequência de Fibonacci. É calculado multiplicando a distância vertical por 61,8%. Muitos traders acreditam que esse nível é altamente significativo e pode ser uma área em que ocorrem reversões ou consolidações significativas. Além desses níveis de retração, alguns traders também usam os níveis de projeção de Fibonacci para identificar possíveis metas de preço em uma tendência em andamento. Os níveis de projeção comumente usados são 161,8%, 261,8% e 423,6%, que são calculados projetando a distância vertical a partir de um ponto significativo no gráfico. É importante destacar que a análise técnica, incluindo o uso de ferramentas como os níveis de retração e projeção de Fibonacci, não é infalível e não deve ser usada isoladamente para tomar decisões de investimento. É recomendável combinar essas ferramentas com outras formas de análise e considerar fatores fundamentais para tomar decisões de negociação mais informadas. Exemplos de como usar as retrações de Fibonacci para determinar pontos de entrada e saída no trade. Identificando pontos de entrada em uma tendência de alta. A. Identifique uma tendência de alta estabelecida. B. Desenhe a ferramenta de retração de Fibonacci do ponto mais baixo ao ponto mais alto do movimento anterior. C. Procure por áreas de suporte perto dos níveis de retração de Fibonacci, como 38,2%, 50% ou 61,8%. Essas áreas podem fornecer oportunidades de compra. D. Aguarde por sinais de confirmação, como um padrão de reversão de alta ou um indicador técnico mostrando um aumento na força compradora. E. Considere entrar no trade quando o preço se aproximar de um nível de retração de Fibonacci, desde que os sinais de confirmação estejam presentes. Determinando pontos de saída em uma tendência de alta. A. Identifique a tendência de alta e a área em que você entrou no trade. B. Trace a ferramenta de extensão de Fibonacci do ponto de entrada ao ponto alto mais recente. C. Observe os níveis de projeção de Fibonacci, como 127,2%, 161,8% ou 261,8%. Esses níveis podem indicar áreas potenciais de resistência onde o preço pode ter dificuldade em continuar subindo. D. Considere definir um objetivo de lucro próximo a um desses níveis de projeção de Fibonacci. E. Utilize outros indicadores técnicos ou padrões de reversão para confirmar uma possível reversão de tendência e considere sair do trade quando o preço atingir o objetivo de lucro esperado.
Esses são apenas exemplos básicos de como usar as retrações de Fibonacci para determinar pontos de entrada e saída em um trade. Lembre-se de que a análise técnica envolve outros aspectos, como gerenciamento de risco, análise de padrões de preços e uso de indicadores adicionais para tomar decisões de negociação informadas. É recomendável praticar, testar e aprimorar suas habilidades de análise técnica antes de utilizar essas estratégias em uma situação de trading real. Essa é mais uma dica do Scalper 9.1. Edmilson Macedo. O Scalper 9.1